Deus já tinha me incomodado a subir aqui em cima e falar alguma coisa. Hoje é a primeira vez que eu estou aqui falando. Eu tenho 1 ano e meio já de ADAC e eu nunca subi. E hoje é a minha primeira vez ministrando e seja feita a vontade de Deus. Eu quero, antes de explicar o porquê que eu escolhi essa passagem de hoje, contar o meu testemunho para vocês. Eu acredito que o culto de quarta-feira é uma oportunidade dos líderes estarem aqui em cima contando um pouco da nossa história, porque a igreja é tão grande, são tantas pessoas, que às vezes a gente não tem essa oportunidade. Eu vou ler em Gênesis 22:1, quem quiser me acompanhar. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, seu único filho a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento e eu e o menino vamos ali, para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e o fogo, e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: o que foi, meu filho? E Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Eu estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Bom, como eu disse, eu vou primeiro me apresentar para vocês, contar um pouco do meu processo, do meu testemunho e do porquê essa palavra fala tanto comigo. Falou muito e hoje mais do que nunca. Para quem não me conhece, eu sou a Mirielle, sou líder da célula Iluminados por Cristo, tenho 24 anos. Eu nasci na igreja evangélica, o meu pai foi pastor da Deus e Amor. Para quem não conhece, é uma igreja muito religiosa. Eu só usava saia, não podia assistir TV e afins. Mas ainda muito novo, meu pai saiu e minha mãe comigo e com meus 2 irmãos não conseguiu levar sozinha, até porque a gente ia de bicicleta, nós 3 éramos pequenos. Ela também acabou saindo da igreja. E ali eu fui uma criança que sempre gostei de igreja. Tinha uma vizinha minha que ia com umas amigas minhas e eu fui com ela. Não deixei de sair da presença de Deus porque meus pais não iam. Eu até chorava porque os meus pais, por eu ser criança, não deixavam eu ir para o monte, não deixavam eu ir para a vigília, e eu ficava brava com eles, porque eu era uma criança que já gostava da presença de Deus. Mas um certo dia, até então a minha líder, obrigada, amor, te amo. Ela falou que se eu continuasse usando calça, eu não poderia mais participar da igreja. E como meus pais não eram da igreja, eles compravam calça para mim ir para a escola. E aí eu tive que sair. Aí eu já comecei a crescer, fiquei pré-adolescente e conheci o mundo. E foi a parte da minha vida mais suja até hoje. E a última, se Deus quiser, eu creio. Conheci o mundo, bebi, saí, fiz muitas coisas. Me perdi, até que teve um tempo que eu fui morar sozinha com uma prima minha. E ali, a Gi está aqui para não me deixar mentir, eu vivi uns dias muito difíceis, porque eu só bebia. Não conseguia ficar sem beber, sem sair, porque eu sentia um vazio muito grande e eu não sabia explicar. Na verdade, eu sabia, né? Era falta de Deus, hoje eu sei. Deus me cobrava e me chamava, mas eu não queria ouvir, porque eu ficava com vergonha. E ao invés de me reconciliar, me retratar, eu piorava a situação. Em vez de falar: Deus, estou com vergonha, me perdoa, eu ia lá e bebia mais, para a vergonha aumentar, né? E até que um dia, eu cansei. Falei: Deus, estou com saudade de ti. Eu quero parar. E fui parando aos pouquinhos. Parei de beber, parei de sair, até que eu engravidei. Tive meu filho. E
o meu sonho desde menina foi construir minha família, casar com vestido de princesa, que meu pai me levasse no altar, que eu tivesse a gravidez dos sonhos. E não foi assim. Foi uma gravidez muito infeliz, porque eu já não estava com o pai do meu filho quando eu engravidei. Me encontrava sozinha, tive que voltar para casa dos meus pais. E então vocês devem me perguntar, então aí você voltou para Deus, né? Não. Eu esperei o meu filho nascer, eu não vi a hora dele nascer. E todo mundo acho que pensava, claro, você quer ver o seu filho, né? Toda mãe quer que o filho nasça. Não, a minha intenção é que o meu filho nascesse para me mostrar para as pessoas que eu ainda estava viva, que eu ainda era jovem, que eu ainda tinha muito o que viver. Mostrar para as pessoas que me machucaram que eu ainda estava ali, que eu ainda era a Mirielle. E eu nem falava com Deus mais. Porque eu sabia que a instrução que Deus ia me dar não era a que eu ia seguir naquele momento. Então, aquele momento, a raiva que eu sentia de mim mesma e de pessoas, por pessoas que me acusaram, me julgaram, por ser mãe solo. É muito difícil ser mãe solo, a gente escuta de tudo. E apesar de ter a participação do pai do meu filho, eu não tinha um companheiro comigo, então foi muito mais difícil. Quando meu filho nasceu, foi uma alegria surreal, quem é mãe aqui vai me entender. Aí eu descobri o que é amar de verdade. Falo do meu filho, eu vou tentar não chorar. Quando o Arthur nasceu, eu me redescobri, eu falei, eu sou a mãe do Arthur. E Deus, acho que olhava, tudo bem, você tem um filho, mas eu ainda sou o seu pai. Eu não falava com Deus mais, porque eu tinha raiva de Deus, pela forma que foi a minha gravidez. Só que foram consequências das minhas escolhas. Hoje eu sei disso. E com o processo do meu pós-parto, que também foi difícil, aí vocês devem me perguntar, então aí você voltou para Deus? Não, eu voltei a beber, voltei a sair, quando meu filho não estava comigo. Então, acho que Deus olhava e falava, o que mais que eu tenho que fazer para essa garota voltar para a minha presença? E tantas vezes que Deus me chamou e eu ignorava, e eu fingia não ouvir, porque eu sabia o que Ele queria de mim. E eu primeiro queria me vingar das pessoas que me machucaram, para depois voltar para a presença de Deus. Porque a raiva e a dor que eu sentia era maior do que a presença de Deus na minha vida até então. Eu não amava a Deus acima de todas as coisas. Eu não tinha essa maturidade ainda espiritual que, graças a Deus, hoje eu tenho. Mas eu não aprendi só por causa da minha gravidez infeliz, por causa do meu pós-parto. Eu aprendi pelo processo que eu estou passando com o meu filho hoje. E aí entra outra história. Quero deixar claro para vocês também que o porquê que é tão importante para mim estar aqui hoje, falando com vocês sobre a minha história, não é porque eu quero contar como eu cheguei na DAC. Eu quero contar para vocês algo que muito tempo eu não contei para ninguém. Até um tempo atrás. Minhas amigas estão aqui, não me deixam mentir, porque elas sempre me perguntaram e eu fugia, porque eu não estava pronta para falar. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu estou aqui falando para um monte de gente, de uma dor que muitas vezes me impediu. Eu não falava sobre isso nem com Deus. Quando meu filho tinha 7 meses, a pediatra dele me chamou na primeira consulta e falou, mãe, tem alguma coisa errada com seu filho? Eu acho... Vamos fazer uns exames, mas eu estou com suspeita de um aspecto autista. E na época, eu era muito leiga quanto a esse assunto, eu não sabia muito do que se tratava. Para mim era, uau, o que eu vou fazer, Deus? E aí eu já estava na célula, já tinha conhecido a DAC, já tinha me batizado, já estava no processo de fazer o CFL. E eu achei que estava tudo bem entre mim e Deus, até o ponto de mexer com o meu filho. Eu falava, não estou tão bem assim com Deus. Porque eu achava que eu amava a Deus acima de todas as coisas. Mas aí, com esse processo do meu filho, eu via que eu amava o meu filho acima de Deus. Nossa, Mi, que forte isso. Eu amava tanto o meu filho, que um dia que ele não estava bem, eu não vinha para a igreja. O dia que ele tinha febres altas, porque as febres do meu filho causavam convulsões nele, ao ponto de eu ter que correr para o hospital, que remédio nenhum adiantava. E eu não falava com ninguém sobre isso. Eu chegava da igreja, chegava da célula, corria para o hospital. Minha líder na época não sabia, ninguém da minha célula sabia, porque eu não falava com ninguém. Nem com Deus eu falava sobre isso, porque se eu tocasse no assunto ia doer, e eu não queria que doesse. Conforme foram passando o tempo, o Arthur fez 1 ano de idade. Ele não regrediu, mas ele também não avançou. Então, continuamos fazendo alguns exames para ter algum diagnóstico. Fomos para São José, fomos para São Paulo, passamos pela neuro, passamos pelo geneticista. Para quem não sabe, geneticista é quem cuida de questões genéticas. A pediatra não sabia mais o que fazer, porque todos os exames que ela tinha me passado, até então,
constava que estava tudo bem. Ela falou, mãe, até aqui eu te ajudei, agora você vai ter que ir na neuro, porque eu não sei mais que exame passar para o seu filho. Porque todos os exames não constam nada, só que ao mesmo tempo ele não avança. Então tem alguma coisa. E vocês devem me perguntar a mim, mas você não perguntava para Deus o que ele achava? Não, eu não falava com Deus sobre o meu filho. Porque doía e eu não queria mexer nessa dor. Eu queria ignorar, eu queria chorar sozinha. Eu entrava no meu quarto. E aí eu lembrei daquela passagem, entra no seu quarto, fala com Deus. Não, eu só entrava no quarto mesmo. A parte de chamar Deus eu não chamava. Porque essa dor era maior do que a presença de Deus na minha vida. Conforme o tempo foi passando, a neuro passou diversos exames. E em todos os exames não constava nada. E aí alguns devem me perguntar, então você ficava feliz, né? Porque não dava nada. Mas para uma mãe ouvir, o seu filho tem algo, mas a gente não sabe explicar o que ele tem, é de uma agonia muito grande. A gente se sente impotente. O que eu vou fazer, Deus? Porque eu, como mãe, me sinto uma impotente. O meu filho, até então, ele só rastejava, ele não gatinhava. E para algumas mães é normal o filho gatinhar. Para mim, quando meu filho começou a gatinhar, foi uma alegria gigantesca, porque até então ele só se rastejava no chão. E quando ele deu o primeiro passinho para gatinhar, não foi nem para andar, eu dei um grito e eu falei, Deus. Aí eu comecei a falar com Deus, porque meu filho começou a melhorar. E aí eu comecei a me retratar com Deus e falava, Deus, tá bom, vamos mexer nessa dor então. O que está acontecendo com meu filho? E eu quero mostrar para vocês como eram as minhas orações. Porque estudando sobre a ministração de hoje, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E Ele veio ao meu coração, eu quero que você fale o que você aprendeu, mas eu também quero que você fale o quanto você mudou. Eu não quero que falar como a Mirielle do mundo e a Mirielle da igreja hoje é diferente. Eu quero falar sobre a Mirielle que passou pelo processo e está passando com a dor do meu filho. Mas que a Mirielle que entendeu que hoje Deus é maior na minha vida do que até o meu próprio filho. E aí eu comecei a mexer na dor. Mas as primeiras orações eram assim, ó. Deus, eu não aceito. Não quero. O Senhor fez eu passar o que eu... Olha a oração da abençoada. O Senhor fez eu passar o que eu passei na minha gravidez, no meu pós-parto. Eu estou aqui fazendo tudo certo, indo para a igreja, parei de beber. E o Senhor permite que isso aconteça com meu filho. Eu não aceito, Deus. Silêncio, Deus não me respondia. E eu não sentia mais Ele. Porque essa dor estava entre mim e Ele. Não tinha como eu acessar Ele, porque essa dor estava impedindo de ouvir a voz de Deus. Passou um tempo... O geneticista passou diversos exames e ele me mostrou uma pasta na primeira consulta com ele. Porque a neuro já tinha abrido mão também, porque a neuro não tinha mais o que fazer. Ele fez ressonância, fez eletro, fez tudo que vocês imaginar. Tem uma máquina enorme que ele entrou com o corpinho dele inteiro lá. E viu do ponto do dedo até o fio do cabelo. E não constou nada. Ninguém sabia explicar o porquê das convulsões, ninguém sabia explicar o por conta do atraso. E até então não tinha o diagnóstico ainda do autismo, porque eles precisam fazer diversos exames para me dar em escrito de que ele é um autista. E até então, nesse processo de aceitar, de não aceitar, de estar na presença de Deus e escolher confiar nele, eu fui igual uma montanha-russa. Tinha dia que eu estava lá em cima com Deus e tinha dia que eu estava lá embaixo. Minha segunda oração, Deus, tá bom, ele tem alguma coisa, já entendi. Mas eu não quero que ele tenha. Eu não quero. Então, me ajuda a entender sua vontade, mas acima de todas as coisas, me ajuda a confiar em você. Mas eu não quero que ele tenha. Silêncio de novo. Meu coração ainda não estava voltado para Deus. Meu coração estava voltado na cura do meu filho. Meu coração estava voltado nos meus interesses. Meu coração estava voltado para quem é mãe que sabe o amor mais grande do mundo, que é o nosso nenenzinho. Que nem fala. Mas algo que ele faz salva o meu dia ou destrói o meu dia. E não está certo para você que é mãe que está aqui, ou para você que tem algo muito importante na sua vida. Vocês não podem depositar a alegria de vocês em algo ou em alguém que não for Deus. Eu aprendi isso de um jeito difícil. Foi um processo muito doloroso. Às vezes é difícil, mas hoje eu não coloco nada acima da vontade de Deus na minha vida. Tá. E ele esperando fazer a oração certa. Hoje eu dou risada contando para vocês, mas eu chorei muito, gente. Só Deus sabe quanto eu chorei. Eu fui orando e tá bom, Deus, mas o Senhor precisa me responder. E hoje eu sei que Ele estava esperando que eu orasse da maneira correta. Porque a minha oração não estava voltada a Deus, estava voltada aos meus interesses. E vocês devem se perguntar, por que tem oração que Deus não responde? Porque você está orando com a intenção errada.
Você não está orando para a vontade de Deus seja feita. Você está orando para que Deus faça a sua vontade. E quando Deus mostra algo que você não quer ver ou você não aceita, você acha que está errado. Mas não foi você que pediu para Deus fazer a vontade dele? Tá, terceira oração e última, graças a Deus. Senhor, independente do que ele tenha, não importa mais. Independente do que aconteça, Deus. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei como ele vai crescer. Mas eu nunca mais vou colocar o meu filho na frente da sua presença. Eu abri mão do meu filho. Em termos, gente, calma, eu ainda crio ele. Eu fiz um discipulado com a Agatha, que é a minha supervisora, que eu tenho tanta gratidão a Deus por ter colocado ela na minha vida, que eu fiz uma renúncia. E na hora que ela me falou, eu já comecei, como assim, vou renunciar ao meu filho? Você precisa entregar ele para Deus de fato, porque ele é realmente dele, não seu. E uma mãe ouvir isso, né? Como assim? Mas ela está certa. Nada nesse mundo pertence a nós, nem os nossos filhos, nem os nossos sonhos, nem os nossos medos. Eu estou falando aqui de dores, mas tem muitas coisas que as pessoas colocam no meio de Deus. Bênçãos são uma delas. Ontem a gente falou sobre isso na célula. Coisas terrenas que nos impedem, nos afastam da salvação, nos impedem de acessar o melhor com Deus são isso. Tem dores nossas que nós não falamos com ninguém. Nem mesmo com nossos líderes, nem com seus supervisores. Porque são dores que vocês não querem mexer, porque vai doer. Só que Deus, Ele não quer que você mexa, que Ele entre por uma portinha e faça o que você quer que Ele faça. Eu orava assim, Deus, pode mexer em tudo na minha vida, mas no meu filho não. Deus, eu vou falar com o Senhor sobre tudo, mas sobre o que eu estou passando com meu filho eu não vou falar. E Deus, Ele nem entra, porque se for fazer o trabalho pela metade, Ele não vai, porque Ele é um Deus que faz tudo por completo. Ele não deve nada para ninguém. Nós é que devemos e sempre deveremos para Ele. E conforme as coisas foram acontecendo, eu fiquei feliz de ter confiado em Deus de novo. A paz que excede todo entendimento estava no meu coração. E quando ele ficava doente, eu não me desesperava mais. Eu não ficava com medo. Eu orava e tinha dia que passava. Era surreal. Até que teve um dia. Aí você está me perguntando, acabou, né, Mirelle, o processo? Chega, né? Já aprendeu. Não. Até que teve um dia que eu estava viajando, que eu vou para São José de 3 em 3 meses acompanhar ele na neuro, no geneticista, que são o retorno dos exames. Mas todos os exames até então não tinha dado nada. E o geneticista olhou para mim e falou, o seu filho é um quebra-cabeça que a gente vai montar. E aí o Espírito Santo, nessa fase eu já estava boa com Deus, né? O Espírito Santo, é um quebra-cabeça que eu já montei. E eu fiquei rindo, acho que o geneticista deve ter olhado, acho que a mãe está meio doida ou drogada, né? Não sei. Eu estou falando um negócio para ela, tá rindo de mim? Mal sabia ele que é o Espírito Santo, porque é isso que ele faz. Não tem como entender como eu estava numa paz absurda dentro de um quarto, cheio de exame na minha frente, que meu filho ia fazer. Mas é Deus que faz isso. Se eu estivesse no mundo, eu não teria dado conta, gente. Porque quando a gente se desespera e algo não está ao nosso controle, a depressão, a ansiedade bate na porta. E Deus está lá mandando ela embora. Mas se Deus não está na porta, ela entra. Teria acontecido isso comigo fácil. E aí, teve um dia que eu fui, retorno de exame. Foi um exame muito complicado, demorou muito tempo para ficar pronto. Ele pegou o papel e ele ficou um tempão lendo o papel. Eu falei, não é possível. Ou ele não está lendo direito, ou aconteceu alguma coisa. E eu assim, Deus, eu sei que tem alguma coisa. Eu já tinha essa certeza. Eu acho que hoje a gente vai descobrir o diagnóstico do meu filho. E eu fui de uma mãe que não queria absolutamente nada, que não acontecesse nada com ele, para uma mãe que entendeu que ele tinha algo, que não tinha muito o que fazer, a não ser cuidar dele. A minha oração a partir daí começou, Deus, eu quero então cuidar dele. Se de fato ele tem algo, amém, glória a Deus. Eu quero dar uma qualidade de vida para ele. Eu quero ser uma mãe que ajuda ele. E até então eu não tinha diagnóstico nenhum, nem de autismo, nada. E ele virou para mim e falou assim, mãe, o seu filho está com um erro genético, é de um cromossomo, é muito complicado explicar. Não vou conseguir explicar para vocês que nem eu, de fato, não tenho direito. Para ser bem sincera. Mas se chama 24.1, o nome do cromossomo, que deu um erro no seu filho. Eu nunca vou esquecer o nome desse danadinho. 24.1 deu um erro genético e é muito raro. Se chama encefalopatia glicina.
A cada 100 mil habitantes, um tem isso. E ele me falou isso, e eu não sabia o que sentir. Deus, no meu consciente, né? Deus, eu não sei se eu estou brava, triste, feliz, não sei o que eu estou sentindo. Mas amém, se é da sua vontade, amém. E ele me explicou e as coisas começaram a piorar de uma certa forma, porque conforme ele ia falando, eu via a gravidade da situação. Que tem alimentos que tem muita glicina, seu filho não vai poder comer mais. Vai passar por uma nutricionista, ela vai passar uma tabelinha de alimentos para ele. Porque quanto mais glicina ele come, pode ser que piore a situação dele. Tipo, ele não estava regredindo, mas ele não estava evoluindo também. E isso é uma preocupação, porque com a idade dele já era para ele estar falando, andando e tudo mais. Ele faz ainda, né? Fisioterapia, natação, tudo para ajudar ele a andar. Porque até então ele ainda não estava nem andando. E ele falou, conforme com a alimentação, pode ser que melhore, ou pode ser que não. Pode ser, porque isso é raro, não tem tratamento. E a gente vai ter que esperar ver o que vai acontecer, ver o que vai dar. E eu saí de lá, marcando já a nutricionista, fui para a nutricionista. E no outro dia já era neuro, tipo, um profissional atrás do outro. E esses profissionais, eu sei que é o trabalho deles, mas parece que eles não têm Deus, porque eles falam de um jeito com a gente. Falei, cara, podia ter um pouquinho de amor, né? Mas amém. Vou orar por eles. A neuro olhou para mim e falou a mesma coisa. É uma doença rara, não tem tratamento. E, infelizmente, a gente vai ver o que vai dar. Fui para a nutricionista e eu segurando a barra, tá? Tava de boa. Fui para a nutricionista em Taubaté. Ela olhou para mim e começou. Eu falei, mas como assim? Que alimentação é essa? O que ele não vai poder comer mais? E aí ela olhou para mim e falou, mãe, seu filho não vai poder comer mais nada de animal. Sem carne, sem peixe, sem ovo. E eu pensando, meu filho vai ficar vegano agora. Vocês estão rindo, mas é sério, gente, eu chorei. Tudo bem que a carne está cara, Deus, eu ia economizar um pouquinho, mas, poxa. Amém. Nessa hora eu não aguentei, eu chorei. E ela deu um minuto, eu vi que você não ficou muito bem com essa informação, eu vou dar um minutinho para você chorar. Então, muito obrigada, acho que faz parte do pacote da consulta. Acho que tem um pouco de psicologia no meio da profissão dela, não sei. Ela chora um pouquinho e depois a gente conversa. Eu chorei um pouquinho lá. Pronto, vai, me dá essa tabela. Aí demorou alguns dias para ficar pronto. A tabela chegou na minha casa. E nesse momento eu já não questionava mais Deus, porque eu já cresci na presença dele num nível que eu não me importava mais. Era a vontade dele. Esse amadurecimento que eu tive foi através da minha dor. Mas eu consegui entender isso quando eu comecei a expor a minha dor. Quando eu falei para as pessoas que edificaram a minha vida com Deus. E agora eu quero voltar para Abraão. O porquê que Abraão, essa história mexeu muito comigo desde o comecinho. E eu já tinha falado, Deus, se um dia eu ministrar lá em cima, eu quero falar sobre essa passagem. Porque é exatamente o que eu estou passando. Abraão, 100 anos de idade, passou por tanta coisa. Mas Deus sempre prometeu o filho para ele. Ele conseguiu o filho da promessa. Quando ele conseguiu o filho da promessa, Deus falou, agora você vai sacrificar o seu filho. Tipo, caraca, Deus, eu acabei de conseguir ele. Mas Deus também prometeu que ele seria pai de multidões. E se ele seria pai de multidões, independente do que acontecesse com aquele sacrifício, ele sabia que Deus ia dar um jeito. Mas Deus, de fato, ele não queria Isaac. Ele queria o coração de Abraão. Nesse processo todo, Deus não queria que acontecesse isso com o meu filho. Ó. Porque antes de ser meu, ele é dele. Ele queria o meu coração. E talvez se eu não tivesse passado por isso, Deus sabe de todas as coisas, eu não estaria na presença dele mais. Então, certas coisas a gente vai ter que passar sim para não sair da presença dele. Ele permite sim que certas coisas aconteçam. Ele faz o que for possível e impossível para você não se afastar dele. Por mais que na hora você não entenda, por mais que na hora vai doer, você vai entender um dia, porque como hoje eu entendi. Eu tenho muita coisa para passar ainda com o Arthur, mas eu já entendi que antes de ser meu, ele é dele. E veio o diagnóstico de autismo. E era uma coisa que eu temia muito, porque eu não sabia do que se tratava. E eu pesquisei muito sobre. O autismo em si ele não é uma doença genética, nem uma doença mental. O autismo é um aspecto autista, é um modo de viver. Tem muitas pessoas que não sabem disso. E quando a gente tem um filho autista, as pessoas fazem umas perguntas muito sem noção. Eu acho que Semancol devia vender em farmácia, gente. As pessoas precisavam tomar, porque é impressionante. Muitas perguntas inconvenientes. E cada pergunta me machucava, porque eu não sabia falar sobre isso ainda. Eu não falava nem com Deus sobre essa minha dor.
Mas conforme eu fui falando com Deus, eu fui me abrindo em discipulado, eu abri a minha célula e eu ministrava sobre isso, eu ia sendo curada. E cada vez que eu ia sendo curada, a glória de Deus ia crescendo na minha vida. E eu comecei a entender o porquê que certas coisas aconteciam comigo. E um dia Deus levou uma menina na minha célula. Na verdade, hoje ela está lá ainda. Ela falou: Mia, eu vou sair da célula. Eu, por quê? Porque meu filho está passando por uns exames, ele está com suspeita de aspecto autista. Eu falei: mas por que você vai sair da presença de Deus? Porque eu não consigo dar conta disso agora. Eu preciso me isolar. Eu preciso ficar um tempo quietinha e depois eu volto para Deus. E eu conversei com ela, contei a minha história para ela. E graças a Deus ela não saiu. Mas ela ficou um tempinho fora, mas ela voltou. E eu não tive essa pessoa para fazer isso comigo. Porque eu não contei para ninguém. Ela se abriu comigo. Então, assim, tem coisas que vocês passam, dores que vocês não falam, que vocês, enquanto não falarem, vocês não vão ser curados. E enquanto vocês não serem curados, o agir de Deus não vai acontecer na vida de vocês. Porque a dor começa a ser maior do que a presença de Deus na vida de vocês. Deus amava muito Abraão. Ele não queria que ele passasse por aquela dor com Isaac. Mas ele queria ver onde estava o coração de Abraão. Vamos ver se ele vai me fazer isso por mim. E de fato ele fez. Eu anotei aqui algumas coisas que ele fez sem pesar. Que eu falei: Deus, eu queria ter essa fé. Ele levantou de madrugada. Arreou o jumento. Cortou a lenha e depois de 3 dias ele chegou no lugar. Imagina nesse tempo todo, ele fazendo todas essas coisas. Ele pensando: eu vou ter que matar o meu filho, eu vou ter que matar o meu filho. Mas eu acredito que Abraão já pensava: Deus proverá. Deus proverá. Porque ele disse para os empregados que foram com ele: daqui a pouco a gente volta. Está na palavra de Deus. A gente vai ali, mas daqui a pouco a gente volta. E Deus não pediu para matar, ele pediu para queimar o Isaac. Ele podia pensar: eu tenho fé que Deus ressuscita o meu filho. Mas a fé dele era tão grande que ele pode ressuscitar das cinzas e refazer o corpinho do meu filho. É essa fé que eu quero. É essa fé que eu quero. Quando a neuro olhou para mim e falou: fez tantos exames e não deu nada? Não. Aí agora dá esse super raro. Mas ele não tem sintoma de nada hoje. Eu não. Meu filho não tem sintoma nenhum. O único é o atraso. E quando foi dia 29 de junho, ele passou do meu lado andando assim. Aí eu: oi, Deus? Até quando você estava andando, garoto? Que até esse dia... E eu contei para meu pai, eu contei para o David, e eles: eu já falei para você que ele estava andando. Eu falei: eu achei um absurdo. Como que eu não sabia disso? Porque por um determinado momento eu duvidei. Por um determinado momento, a minha dor de que um dia isso não aconteceria sufocou os meus sonhos. E eu fiquei ali na caixinha de novo. E Deus me acordou. Meu filho andou do nada. Mas não foi do nada. É o de repente de Deus que acontece quando a gente se posiciona. As coisas de Deus não demoram na nossa vida. A gente é que demora para fazer a vontade de Deus. Deus nunca se afasta da gente. A gente que não chama Ele. Ele estava comigo o tempo todo, esperando eu chamar. E eu chorava sozinha. E hoje, lembrando, porque Deus trouxe a minha memória para falar para vocês todas essas coisas. Eu chorava e eu imagino Deus lá, igual o David na peça. Tipo: eu estou aqui. Você não precisa chorar sozinha. Vocês não precisam passar por certas coisas sozinhos. Não espera estar pronto para falar com Deus. Olha, Deus, eu não estou pronto para falar sobre isso com você. Sem Ele, vocês não vão conseguir estar prontos, porque quem deixa a gente pronto é Ele. Igual certas pessoas que falam: eu não vou voltar para a presença de Deus porque eu não estou pronto ainda. Mas se você for esperar estar pronto, você nunca vai voltar, porque quem deixa a gente pronto é Ele. Nós ficamos prontos quando estamos na presença dEle. E quando a gente se afasta, a gente fica cada vez mais longe. Essa questão com o meu filho é algo que eu não falava com absolutamente ninguém, gente. Nem com os meus pais, com a minha líder na época. Eu respondia as perguntas da célula vagamente, eu não queria entrar no assunto. Eu me afastei de pessoas com filhos da mesma idade, porque me machucava ver o avanço das crianças e não do meu filho. Eu me privei e fiz tudo o que Deus não queria que eu fizesse. Porque eu sabia que Ele queria que eu falasse sobre a minha dor. E eu não queria falar, porque doía. Mas hoje eu quero falar para vocês que se está doendo, se você não consegue falar sobre isso que vocês estão pensando agora, para ninguém, é porque precisa ser falado. Nossa carne não vai querer falar nunca, mas o nosso espírito
precisa dessa mudança. Porque Deus não vai habitar em coração machucado. Por isso que Ele quer cuidar das suas dores. Para ali Ele morar e fazer mudança. E quando eu comecei a falar, quando eu comecei a ser curada, eu vi Deus fazendo tantas coisas através da minha vida. Eu falei, caraca, Deus, se eu tivesse falado antes, será que isso teria acontecido antes? E hoje eu sei que sim. Eu fiquei muito tempo parada na minha dor, só doendo. E nada acontecia. E hoje, nada mais, assim, relacionado ao meu filho, eu acho que nada mais me abala, assim. Porque para uma mãe ouvir, o seu filho é um caso raro, de 1 a 100 mil. Mas para Deus, ele já é algo muito resolvido. Ele é perfeito para Deus, o meu filho é perfeito para Deus. E quando eu recebi o diagnóstico de autismo, eu falei, agora eu vou ter que lidar com isso. Eu fui atrás dos direitos dele, eu fui atrás de mais terapias. Meu filho fazia fono até esses dias, não faz, agora eu dei uma paradinha. Ele faz TO, ele faz físio, ele faz natação, ele vai no geneticista, ele vai na neurologista. E hoje, graças a Deus, eu vejo o avanço dele em cada terapia. Ele ama natação. E o fato dele ser autista é algo que me faz ver ele com um modo especial, porque cada coisinha que ele faz me enche meu coração de orgulho. Eu parei de comparar ele com outras crianças. Eu comecei a ver as coisas que ele sabe fazer, e não as coisas que ele não faz. Assim é Deus conosco. Ele não olha as coisas que vocês não conseguem fazer. Ele olha aquilo que você sabe fazer e você escolhe não fazer. Eu estava pensando, antes do culto começar, um nervosismo, meu Deus, achei que ia ter um treco. E eu assim, Deus, tira isso de mim. E no meio do louvor, Deus falou muito comigo, você não tem que ter medo ou vergonha. As pessoas têm que ter medo e vergonha de não fazerem a minha vontade. Falei, uau, depois dessa eu vou subir lá em cima sem nervosismo nenhum, Jesus. E eu quero falar para vocês as coisas que eu aprendi. Não roubar a glória de Deus. O pastor está falando muito sobre isso nos últimos cultos, e como eu tenho aprendido. Eu não sabia desse peso, de não falar sobre o seu testemunho, é roubar a glória de Deus. E muito tempo eu fiz isso. Deus fazia as coisas e eu não contava. Eu roubava a glória de Deus. Hoje eu sei o peso disso, que hoje eu escolho não fazer. Longe de mim roubar a glória do Senhor. E Ele, com tamanha misericórdia, me deu a oportunidade para estar aqui hoje, falando sobre isso. Ele escolheu que eu estivesse aqui hoje, falando sobre a dor do Arthur. E eu quero falar para vocês também o versículo 22, 14. Que o Abraão colocou o nome naquele lugar do monte. O Senhor Deus dará o que for preciso. Naquele mesmo monte onde ele ia sacrificar o filho dele. E apareceu um carneirinho na moita. Do nada, assim. Ele queimou o carneirinho e fez o sacrifício. E ele colocou o nome daquele monte, Deus proverá. Porque ele nunca deixou de prover. O mesmo Deus que é o de Abraão é o nosso Deus hoje. E por mais que no vale, no nosso monte, no nosso lugar de sacrifício, pareça doer tanto, Deus proverá. Acalma o seu coração. Ele nunca deixou de prover. Ele nunca deixou de estar ao nosso lado. Ele sabe do que a gente precisa, sim. Mas Ele também precisa que você peça. Precisa que você declare. Quando eu comecei a declarar, quando eu comecei a falar, Jesus, eu quero isso. Deus fez tantas coisas boas na minha vida. Uma delas é o meu casamento. Ah, sacanagem, vocês vão bater palma por causa disso. Porque no meio da minha gravidez, de tudo que eu fiz, eu perdi esse sonho por um tempo. Eu enterrei muitas coisas que eu cresci sonhando. Porque a dor me fez parecer uma pessoa que eu não era. E quando eu voltei para Deus e abri o meu coração, Ele começou a limpar minhas feridas e as minhas dores. E pareceu que a verdadeira Mirielle tinha voltado. Eu voltei a sorrir. Eu voltei a ser um pouco mais carinhosa, porque eu fui uma pessoa difícil no mundo. E eu voltei a sonhar. Então, se você está na presença hoje, você não sonha. Se você está na presença hoje e você não muda, o Espírito Santo não está lá. Porque onde está a presença de Deus, há mudança. Onde está a presença de Deus, há alegria. E onde está a presença de Deus, há a paz que excede todo entendimento. Independente do que vocês estejam passando hoje. Se há algo que te coloca à prova, que te confronta, que é algo que você não consegue nem falar para ninguém, é algo que você precisa tratar. Porque a partir do momento que eu não falo sobre isso, isso começa a me dominar.
E se isso começa a te dominar, começa a ser maior do que a presença de Deus na sua vida. Então, você não está amando a Deus acima de todas as coisas. Quando a gente ama Ele acima de todas as coisas, não há nada na nossa vida que nos impeça de falar sobre as nossas dores. Deus colocou pessoas nas nossas vidas para isso. Então, não é sobre abrir célula, ser líder e subir aqui em cima e vir aos cultos e dizimar. Se o seu coração não estiver com Ele, disso nada adianta. Ele não quer essas coisas. Não que não seja importante servir, mas Ele quer o seu coração. E mais um discipulado com a Agatha, por isso que eu estou falando que essa mulher é maravilhosa na minha vida. Eu aprendo tanta coisa com ela. Ela me repreende assim com muito amor e ela fala, eu vejo só servir e o seu coração. Eu vejo você fazendo, eu vejo você discipulando, mas e o seu coração? Porque Deus, Ele te vê como um soldado de Cristo. Mas além de ser soldado de Cristo, você é filho e você é filha. Deus, eu faço tantas coisas para você, o que está dando errado? Mas você não fala sobre os seus sentimentos. Deus, eu estou indo todo o culto, eu estou cuidando de pessoas, mas você não está deixando ser cuidado. Ele precisa de um coração tratado na presença dEle. Espírito Santo não habita em lugar sujo. E dores faz o nosso coração ficar sujo. Então, você, discípulo, eu espero que depois dessa noite, vocês entendam a importância de falar sobre suas dores com seus líderes. São pessoas que Deus colocou em suas vidas para isso. E líderes, apesar de ter célula, que é algo maravilhoso, continue falando sobre suas dores com seus supervisores. A gente abre a célula, a gente não fica 100% curado, gente. Até Deus voltar, nós sempre vamos ter que melhorar em algo. Perfeição é só no céu. Eu abri célula e não preciso falar sobre as minhas dores. Aí que você precisa falar, porque você não pode ter dor, não. Vai cuidar de pessoas como? E eu abri minha célula assim. Eu falei, Deus, eu não falo com as minhas dores, sobre as minhas dores. Como que eu vou ouvir as dores delas? E aí Deus falou, começa a ministrar sobre o que você está passando. E em cada ministração que eu falava um pouco sobre o meu filho, eu sentia um peso saindo das minhas costas. E o jeitinho que elas olhavam para mim, é o jeitinho que elas estão me olhando hoje. Assim, eu via que algo mudava na vida delas. Porque como que eu vou dar o exemplo se eu não falo sobre o que eu estou passando? Líder não tem como dar exemplo se não fala sobre o seu testemunho. Eu sou líder, ninguém precisa estar na minha vida, precisa sim. E discípulo precisa falar para os seus líderes. Porque Deus mostra. Só que a gente não pode cobrar de vocês algo que vocês não se sentem à vontade de falar conosco. Enquanto a gente não fala sobre as nossas dores, Deus não faz grandes coisas em nossas vidas. Deus, Ele está com todas as bênçãos liberadas. Eu acho que às vezes a gente repete tanto isso que parece um pouco clichê. Só que é muito real. Está tudo pronto. E a gente fala, caraca, eu fiz um negócio, Deus me respondeu rapidão. Deus é rápido, gente. A gente que demora. A gente quer um pouco sonso pelas coisas de Deus, né? Que Deus quer, às vezes, que a gente faça algo para Ele fazer outra coisa e a gente não faz, então Ele não faz. E fica naquele ciclo e a gente se repete. Deus sabe de todas as coisas. Tudo é no tempo de Deus. Sim, mas Deus está esperando você ter o seu tempo também. Não é assim também. Ele vai fazer as coisas porque, como Ele já fez. Ele não deve nada para ninguém. Mas a gente precisa fazer um sacrifício. Um sacrifício por amor. Esse ia ser meu primeiro tema. E durante estudando, Deus mudou para isso, porque foi a maior lição que eu aprendi. Há nada na nossa vida que seja mais importante do que a presença do nosso Deus. E a partir do momento que isso acontecer, Ele vai fazer algo para mudar. Nossa, Deus, por que o Senhor tirou tal coisa da minha vida? Por que está doendo? Para você crescer. É igual um filho. A gente faz algumas coisas que ele vai se machucar. Ele vai cair. Adianta você virar para a criança e falar, ó, eu fiz isso porque você vai cair, vai se machucar. Ele não vai entender. Assim é Deus conosco. Mas quando a gente cresce, a gente deixa de ser criança na presença dEle, Ele fala, lembra daquilo que você fez? Hoje eu posso te explicar o porquê que eu fiz isso. Hoje eu entendo porque Deus permitiu muitas coisas acontecerem na minha vida. E eu quero alcançar muitas mães que estão passando por algo que eu passei e estou passando, e mostrar para elas o quão bom é ser mãe, independente do aspecto do seu filho. Porque Deus colocou essa responsabilidade em minhas mãos. O meu filho, ele tem umas manias muito engraçadinhas. Ele anda com o cabide para cima e para baixo. Quem vê os meus vídeos sabe. Às vezes ele quer dormir com o cabide comigo. É o cabide engancha no meu cabelo. Mas às vezes eu vejo que ele está feliz. Ai, tá bom. Mas eu tenho que repreender ele, porque às vezes o cabide faz mal, né? Faz mal pro meu cabelo. E Deus é assim. Às vezes a gente não entende no momento, mas Ele vê lá na frente.
Então, que vocês possam entender e confiar nos planos de Deus na vida de vocês. Passam a falar das dores de vocês, não guarda para você. Porque conforme a gente vai guardando, a dor só vai crescendo. E conforme a dor vai crescendo, a presença de Deus vai diminuindo. E não é isso que Deus quer na nossa vida hoje. Para a gente crescer, para acontecer grandes coisas nas nossas vidas, curas precisam ser feitas. Não adianta só fazer, tem que deixar ser cuidado também. Então, eu quero colocar um louvor rapidinho, porque esse louvor ele fala muito comigo. Louvor. Toda vez que eu escuto ele, eu lembro desse processo que eu passei e eu lembro da casa que eu arrumei. E a casa eu quero dizer o meu coração. Eu arrumei a minha casinha para a morada do meu Espírito Santo. E como eu arrumei a minha casa? Falando sobre as minhas dores. E eu quero que vocês estejam com a casinha de vocês arrumada para a presença do Espírito Santo. Então, eu quero chamar você, enquanto o louvor cantar, que está afastado da presença de Deus, que de certa forma entendeu que sozinho você não vai conseguir. Que às vezes ele só precisa de uma atitude nossa para que grandes